Olá, agora vamos falar do item 2.2, onde nós vamos ver os métodos de custeio. Bom, os métodos de custeio, o primeiro método de custeio é o custeio por absorção ou custeio pleno. Quando a gente fala em custeio por absorção ou custeio pleno, a gente está falando em apropriar todos os custos da produção médica e aos serviços prestados de uma forma direta ou indireta, ou seja, a gente vai pegar todos os gastos que nós tivemos na produção médica e atribuir como custo direto ou indireto dessa produção médica, para a gente saber o custo total da produção médica. Então, o método de custeio, conhecido como custeio por absorção ou custeio pleno, ele é fundamental para duas coisas na gestão de custo. Primeiro, para precificação. Segundo, para a apuração do resultado. Então, toda vez que eu quero precificar a produção médica ou apurar resultado se está dando lucro ou prejuízo, eu tenho que levar em consideração todos os custos, sejam eles direto ou indireto, fixo ou variável, para que eu possa, então, tendo o custo unitário do procedimento médico, saber qual preço eu devo cobrar. E também é fundamental porque, tendo todos os custos, direto, indireto, fixo ou variável, eu também consigo comparar com a receita para saber se está dando lucro ou prejuízo. Já o custeio direto ou variável, a gente só aloca como gasto do serviço prestado o custo variável. A gente separa os fixos, porque o fixo, independentemente do que acontecer no período, eu vou ter que pagar ele todo mês. Então eu só levo em consideração no custeio direto ou variável somente os gastos variáveis, ficando os fixos separados para que a gente possa então tomar decisão de uma forma mais prática. Então, o custeio direto ou variável ele é fundamental para a tomada de decisão no curto prazo. Será que vale a pena aceitar um pedido especial? Será que não vale a pena? Como que eu posso avaliar isso? E para avaliar isso, a melhor forma seria através do custeio direto ou variável. Bom, vamos ver agora uma metodologia, então, que é o método de custeio, que é o esquema básico de custo, que é o método de custeio por absorção ou custeio pleno, aquele que a gente vai levar em consideração todos os gastos. Está aí o passo a passo que nós vamos precisar para fazer a nossa primeira apuração de custo, que é o esquema básico de custo. Primeira parte é pegar a relação de gastos do período e separar desses gastos o que é custo do que é despesa. Segundo passo, pegar o que eu separei como custo, identificar o que é custo direto da produção médica e apropriar diretamente a cada produção. Depois, pegar a relação dos custos indiretos e fazer o rateio para a apropriação desse custo indireto. Aí a gente faz a apuração do custo dos produtos e serviços prestados e a apuração do resultado. Bom, eu vou mostrar para vocês um passo a passo com números, um exemplo. Vamos imaginar que a nossa clínica tivesse no mês de setembro um total de gastos de R$116 mil. Está aí a relação. Materiais médicos, mão de obra, manutenção, energia, depreciação, outros, despesa administrativa, financeira e comercial. Então são todos os gastos. Eu tenho aí custo, tem despesa, tem custo direto, indireto, nós vamos ver, então, vamos começar a separar. O primeiro passo, como nós falamos, vai ser dessa relação de gasto, fazer a separação do que é custo, do que é despesa. Então, daquela relação dos 116 mil, eu consegui identificar 106 mil como custo desse período, de setembro, que são os materiais médicos 20 mil, a mão de obra 10 mil, manutenção 20, energia elétrica, depreciação dos equipamentos e outros materiais. Então, isso aqui é o nosso custo de setembro. Agora, vamos ver as despesas. Nós tínhamos lá, no final da relação, a despesa administrativa, que era 5 mil,
a despesa financeira 3.000 e a comercial 2.000. Um total de despesa de 10. Então, dos 116.000, que era o total de gastos, a gente identificou 106.000 como custo e 10.000 como despesa. Ok? Bom, agora vamos ao segundo passo, que vai ser a apropriação daquilo que é custo direto. Daquela relação que nós separamos de 106.000, que era custo, vamos ver quais são os indiretos. Essa clínica possui dois tipos de procedimentos, uma microcirurgia e pequenas cirurgias. Bom, suponha então que os custos diretos desses dois procedimentos seriam os materiais médicos e medicamentos e a mão de obra direta da microcirurgia e das pequenas cirurgias. Bom, os materiais médicos e medicamentos, de acordo através do sistema de requisição do almoxarifado e da farmácia, a gente verifica o seguinte: 14.000 reais do total de 20.000 reais, que era o total de materiais médicos que estava lá, foram gastos em microcirurgias e 6.000 nas pequenas cirurgias. Bom, então, os materiais médicos e medicamentos, que o total era 20.000, agora eu sei. 14 eu vou apropriar como microcirurgia e 6.000 como pequena cirurgia. A mão de obra direta, a clínica mantém um apontamento de quantas horas foram aplicadas em cada procedimento no mês. Conhecidos tais detalhes, e nós calculamos os valores e concluímos: do total da mão de obra de 10.000 reais consumida nos dois procedimentos, de acordo com os apontamentos de horas de dedicação para cada procedimento, descobrimos que 6.000 foram consumidos nas microcirurgias e 4.000 nas pequenas cirurgias. Bom, agora então, do total dos custos dos serviços, 30.000 são diretos e já estão alocados o que é da microcirurgia e o que é das pequenas cirurgias, né? Então tá ali, ó, o material médico e a mão de obra já estão alocados como custo direto da microcirurgia e pequena cirurgia. Porém, eu tenho lá na frente os gastos com manutenção, energia, depreciação e outros materiais, que dão um total de 76.000, que está então na coluna dos custos indiretos. Note que o somatório das três colunas, os gastos diretos da microcirurgia, pequena cirurgia e os indiretos que beneficiaram as duas cirurgias, dá o total dos 106.000, que era o total do nosso custo. Bom, agora vem o terceiro passo. O terceiro passo é como nós vamos tratar os custos indiretos. Como então nós vamos ratear aqueles 76.000. Precisamos então agora eleger o melhor critério de rateio para que a gente possa dividir os 76.000 entre os dois procedimentos. Então, agora a gente poderia, por exemplo, adotar o custo direto total como rateio, critério de rateio para distribuir os 76.000 entre pequena cirurgia e microcirurgia. O que significa isso? Que eu iria ver qual o percentual de custo direto que eu gastei fazendo micro e pequena cirurgia e usar o mesmo percentual para ratear os 76.000. Poderia fazer na mesma proporção de mão de obra que eu gastei fazendo micro e pequena cirurgia. Posso fazer proporcional aos materiais e medicamentos. Posso fazer proporcional ao número dos procedimentos. Então, aqui eu preciso definir qual o melhor critério de rateio para ratear os 76.000 entre micro e pequena cirurgia. Bom, vamos imaginar que a gente tivesse decidido fazer o rateio proporcional aos custos totais. Se a gente decide fazer proporcional aos custos diretos totais, ficaria da seguinte forma: custo direto alocado à microcirurgia, 20.000 reais. As pequenas cirurgias, 10.000 reais. Total, 30.000. Igualei a 100% 30.000 e descobri 66,67% gastei fazendo micro e 33,33% gastei fazendo pequenas cirurgias. Então, peguei esses mesmos percentuais que eu usei
que eu gastei em custo direto e apliquei sobre os 76 mil para ver quanto deveria ser alocado para micro e pequenas. Com isso, se eu somar o custo direto de 20 com o indireto, que foi rateado agora, que deu 50.666, o total de custo das microcirurgias chegaram a 70.666. E o das pequenas cirurgias, 35.333. Ok? Bom, mas isso porque nós decidimos fazer o rateio proporcional ao custo direto total. Agora, e se a gente tivesse decidido fazer o rateio proporcional à mão de obra? Como é que ficaria? Então, para demonstrar como ficaria essa apuração, olha só esse slide. Nós temos aqui que R$6.000 eu gastei de mão de obra fazendo microcirurgia, R$4.000 fazendo pequenas cirurgias. O total, então, de mão de obra é 10. Aí eu achei o percentual. 60% da mão de obra gastei fazendo microcirurgia, 40 pequenas. Usei, então, esse percentual de 60 a 40 para distribuir os 76 mil, que é o custo indireto. Ficou 60% de 76, 45.600, 40% de 76, 30.400. Dessa forma, somando esse indireto com o direto que a gente já tinha, que era material e mão de obra, chegamos então aos 106 mil, agora só que apurado com o rateio do custo indireto proporcional à mão de obra. Bom, vimos então que a gente pode utilizar qualquer método de rateio. Só que, se a gente agora confrontar as duas formas de apuração de custo, uma proporcional à mão de obra, os 76 mil ficou assim distribuído, 65.600 para microcirurgia, 40.400 para pequena cirurgia. Agora, se a gente usa o rateio dos custos indiretos proporcional aos custos diretos totais, o total ficaria 70.666 e a pequena cirurgia 35.333. Ora, note então a diferença. Significa dizer que se nós alterarmos o critério de rateio, altera também o custo total de cada procedimento. Bom, qual a conclusão que nós chegamos então nesse momento? A conclusão que nós chegamos é que os custos totais dos serviços, eles serão diferentes, dependendo do critério de rateio utilizado, como vimos. E que não há uma forma perfeita de se distribuir os custos indiretos. Forma perfeita é se tudo fosse direto, porque eu sei quanto que eu gastei. Então, para fazer da melhor forma de fazer a distribuição, a gente deve procurar entre os critérios de rateio disponíveis aquele que traz consigo o menor grau de arbitrariedade para que a gente possa, então, fazer essa alocação. Então, é fundamental que na hora que a gente estiver fazendo uma apuração de custo, todos os custos indiretos, a gente deve procurar um critério, uma alternativa, um critério de rateio, aquele que você acha que é mais consistente, que tem mais relação com os gastos e com os procedimentos que estão sendo utilizados esses gastos. Então, a gente deve procurar a melhor alternativa. Bom, então, no esquema básico, a gente pode, então, demonstrar o seguinte. Primeiro passo, a gente separa o que é custo, está aqui custo, do que são as despesas. Então, a gente pega custo e separa as despesas. Os custos, a gente classifica em diretos e indiretos. Os custos diretos é fácil. Eu já sei aonde eu gastei porque eu tenho apontamento. Então, aloco a cada um dos serviços. Os custos indiretos, eu escolho o melhor critério de rateio e faço apropriação ao serviço. Isso me dá o custo do serviço prestado. Para achar um resultado, então eu comparo receita gerada menos custo do serviço prestado, menos as despesas, eu vou ter o resultado. Será que vai dar lucro ou será que vai dar prejuízo? Bom, no próximo vídeo eu vou demonstrar a próxima aplicação, o próximo exercício que vamos fazer.